Bem, meus irmãos e amigos, voltamos a falar ao vivo aqui de Lajinha, direto do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantenedor da Faculdade Teológica Bereshit, Seminário Teológico Bereshit e Tabernáculo. Estamos com o nosso baú do escriba, sempre trazendo para você alguma novidade, algum estudo no livro de Cantares de Salomão. Hoje nós estamos fazendo estudo aqui no livro de Cantares, denominada A Vinha de Baal-Hamon. A Vinha de Baal-Hamon. Está lá no livro de Cantares, capítulo 8. Só tem 8 capítulos, aí 117 versículos. E está escrito no versículo 11. Salomão possuía uma vinha em Baal-Hamon e a entregou a pessoas para cuidar dela. Cada um pagaria 1000 moedas, 1000 pratas por seus frutos. Aí diz assim: minha vinha é minha, eu cuidei dela, eu mesmo. Você pode ficar com as 1000, Salomão, e os guarda 200. Então aqui nós temos um título interessante: Vinha de Baal-Hamon. Já tivemos um outro estudo falando das vinhas, as vinhas de En-Gedi. A região ficava lá, noroeste, ali perto do Mar Morto. Hoje estamos falando da vinha de Baal-Hamon. Primeiro vamos estudar algumas coisas interessantes. Primeiro falaremos sobre vinha. Vocês sabem que vinha naquele tempo era uma coisa muito nobre, muito séria, né? Muito indicativa de propriedade, de bem, de posse. Só quem tinha dinheiro tinha vinha, não é isso? E a vinha, nós temos aqui um preço por vinha. Aqui em Isaías capítulo 7, nós encontramos que 1000 videiras formando uma vinha vale 1000 peças de prata. A palavra aqui é Elef Kesef, quer dizer, 1000 prata. Aí se fala moeda, mas o certo é 1000 prata. Então nós temos uma ideia mais ou menos disso. E a vinha, você plantava a vinha, Isaías 5 dá vários detalhes como se plantava uma vinha, né? Que tinha que se limpar, tirar as pedras, revolver, depois construir nela um lagar, fazer a sebe, que é a cerca em volta dela, e depois teria que pôr uma torre de vigia, e esses detalhes todos interessantes sobre a vinha que está em Isaías 5. Mas a Baal-Hamon, por que essa vinha em Baal-Hamon? Baal-Hamon é um negócio interessante. A palavra Baal-Hamon quer dizer no hebraico Senhor das multidões. Mas esse topônimo, esse local, essa localidade não foi encontrada por nenhum arqueólogo em Israel. Vários arqueólogos, não só judeus, mas também britânicos e franceses, fizeram pesquisa em vários sítios arqueológicos e não localizaram esse local. Então há alguma controvérsia onde seria esse lugar, né? Inclusive a Vulgata, uma das versões que nós temos disponível, chamada Vulgata Latina, do ano 300, feita por Jerônimo, ele traduziu, colocou que era o Pacífico que teria tido uma vinha na cidade do Senhor das Multidões. Ele traduziu o nome Baal-Hamon. Essa versão aqui é a versão judaica, Bíblia Judaica Completa, do David Stern. Ela é bastante fiel ao original, traduz mais direto. Também temos aqui a minha tradução que eu fiz há muitos anos atrás, o 15º Canto de Salomão, em 86, eu traduzi direto do hebraico para o português. Então esse nome Baal-Hamon, nome sugestivo, não é topônimo localizado, né? Mas ele está aqui com o nome maiúsculo, bonitinho, não pode traduzir, tem que deixar aqui assim, mas não se acharam onde seria isso, que lugar que seria, perto de onde, perto de quê. Outra coisa importante a relatar é que ele entregou essas vinhas para uns guardas. Na verdade, guardas não são vinhateiros, né? Guardas são pessoas que no caso, vigiariam a vinha, para evitar aqueles problemas lá de Cantares, capítulo 2, das raposas e as raposinhas que entraram nas vinhas e devastaram as vinhas, não é isso? Nós temos alguns verbos hebraicos, mas poucos aqui nesses 2 versículos. Somente 4. O verbo ter, o verbo dar, o verbo guardar e o verbo vir, chegar. Só temos esse aí. Então aqui o texto diz que, algumas versões diz que Salomão tinha uma vinha em Baal-Hamon e arrendou para meieiro, parceiro. Mas nós não temos isso aqui no original. Ele entregou a pessoas, entregou a uns guarda para cuidar delas. A palavra, o verbo aqui, guardar, natar, ele está no particípio poel que está indicando guardadores, cuidadores, né? E prata nós temos, por que prata, não ouro? Prata era mais corrente naquele tempo, né? Nós temos em Cantares 5 vezes a ocorrência da palavra prata. Aparece pregos de prata no capítulo 1:11, coluna de prata lá no palanquim de 3:10, palácio de prata no 8:9 e as 1000 prata 2 vezes no capítulo 8.
Agora, para a gente ter uma noção de preço e avaliação, vamos levantar na Bíblia aqui, a palavra prata ocorre mais de 300 vezes, 313 vezes. Vamos dar uma olhada aqui, qual que seria essa valoração, avaliação, qual o peso, quanto valia a prata naquele tempo. Então começa por José, vendido por 20 pratas para os ismaelitas, né? Lá no Levítico fala quando fizer alguma oferta de avaliação, se for homem de 20 a 60 anos, seria 50 prata, né? Jacó comprou o campo de Siquém, de Amor, pai de Siquém, onde ele ficou acampado quando voltava de Labão, de Padã Arã, por 100 pratas, né? Um servo valia 30 pratas naquele tempo. O Abraão comprou a gruta de Maquipela do Efron por 400 pratas. 400 pratas. Uma moça humilhada tinha que pagar para ela 50 pratas. Vamos ver mais preços para a gente entender a noção de preço aí. O Monte Samaria, o Onri, que era um dos reis de Israel, comprou o monte, toda a região, toda aquela área onde construiu Samaria, por 6.000 pratas, 2 talentos. Cada talento é 3.000 ciclos, né? 3.000 peças. Um carro no tempo de Salomão era vendido por 600 pratas, e um cavalo 150. Quando houve aquela fome muito terrível em Samaria, uma cabeça de jumento foi vendida por 80 pratas. O Jeremias, no tempo do cerco, quando Nabucodonosor estava cercando a região ali para destruir Jerusalém, ele comprou a herdade do parente do primo dele por 17 pratas. E Oséias disse que comprou a mulher dele, que ele veio a ter com as meninas, Ruama e Loami, por 15 pratas. O salário de um pastor, lá em Zacarias, 30 pratas. Jesus foi vendido por 30 pratas. Então a gente vê que 1.000 pratas é um preço muito alto. A gente só vê esse preço aqui, nesse lugar aqui, e também quando Dalila vendeu o Sansão, né? Entregou Sansão por 1.100 pratas. Os príncipes filisteus pagaram ela 1.100 pratas. Mas o mais, a prata era bem... No tempo de Salomão não valia nada. Era só ouro, né? Mas então, o que seria a lição disso aqui, para não entrar muito em detalhe? O que seria essa vinha de Baal-Hamon? O que falaria disso para nós hoje? Bem, isso é entender o seguinte, espiritualmente nós podemos tirar a seguinte lição. Essa vinha é a nossa vida espiritual, que estamos nesse mundo, Senhor das multidões, o mundo jaz do maligno, Zafanete Paneia, né? Senhor da multidão, Salvador da pátria. E nós temos que guardar essa nossa vinha ali, entregou para uns guardadores. Então é encarregado, nossa missão aqui na terra, é guardar a nossa vida espiritual, nossa vinha, nossa vida espiritual. No meio dessa multidão, no meio de tanta gente. E nós temos que tomar conta dela, e o preço é alto. Irmãos, vida espiritual é uma coisa séria e alta. A gente pergunta, quantas pessoas estão lendo a Bíblia? Muitas poucas pessoas estão tendo tempo para isso. Quantos estão orando? Muito poucos estão orando. Quantos estão jejuando? Ninguém, às vezes, nem conhece o que é jejum. Não sabe que jejum só em tempo de crise, né? Não tem uma vida rotineira de consagração, de jejum, de oração e leitura da Bíblia. Então, guardar hoje uma vinha, nesses tempos atuais, nesse mundo de hoje, é muito caro mesmo. É muito caro. É 1.000 prata. É coisa séria, é muito caro. Gasta-se muito. É um envolvimento grande. Tem que se ter um labor profundo para se ter essa vinha espiritual, para você poder, dizendo aqui, possuir essa vinha, entregou para cuidar dela. E você tem que dar conta dos seus frutos. Nós temos que produzir frutos. Nós não podemos passar aqui nessa terra sem frutos. Temos que deixar nossas marcas, nosso legado. Legado é o que fica na pessoa. Herança é o que fica para a pessoa. Então nós precisamos de produzir esses frutos e dar conta dessa nossa missão na terra. Qual a sua missão aqui na terra? Qual a sua missão na sua igreja? É ficar sentado em banco? Plantado dentro de banco? Qual a sua função nessa vida espiritual? Para isso nós precisamos então descobrir nossa tarefa dentro dessa vinha. Guardar a nossa vinha. Guarda a sua vida espiritual, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então a vinha de Baal-Hamon fala disso, que esse Salomão, o tipo do Espírito Santo, está encarregando cada um de tomar conta da sua vida espiritual. Vigia, a Bíblia diz, orai e vigiai para que não caiais em tentação. Jesus disse também para os discípulos, né? Vigiai e orai para que não venhais cair em tentação. Então vinha de Baal-Hamon fala disso, é a nossa vida espiritual no meio desse mundo, Senhor da multidão, no meio desse tempo do Satã, que o mundo jaz do maligno, da qual nós precisamos de tomar conta e zelar, para que nós possamos apresentar o resultado. E diz aqui que apresentou, a minha vinha está diante de mim. Eu não posso ficar jogando culpa em pastor, jogando culpa em líder, em bispo, jogando culpa em mulher, em marido, em filho. Tem que tomar conta da sua vinha é sua, minha vinha é minha. Eu cuidei dela, eu mesmo. E você vai ter que dar conta desses relatórios e desses resultados.
Vamos ficando por aqui com o nosso canal Baú do Escriba. Até o próximo estudo. Muito obrigado, um abraço.